sobre essa questão que o Pacheco levantou, professora Carla, de estar sempre se atrelando essa questão da esquerda a pautas que são distantes da religião, por exemplo, da espiritualidade, não vou nem dizer religião, mas da espiritualidade, dessa questão do sobrenatural que o professor Jean levantou. Esses estereótipos, muitas vezes, e há dos dois lados, né? Estereótipos ligados àquele eleitor e candidato de esquerda, aquele que é eleitor e candidato de direita, são construídos pelos lados opostos, né? E eles ganham força em que momento? É porque a gente está numa era de redes sociais? Isso impulsiona esses estereótipos e faz com que eles ganhem cada vez mais espaço? E muitas vezes é neles que o eleitor vai acreditar. Hoje em dia a gente tem uma velocidade da informação e essa velocidade da informação, ela tem apenas duas opções. Nós temos dois botões, né? Eu tinha dito isso na nossa outra pauta e vou até repetir isso. A gente tem esse botão e esse aqui. Quando você só tem isso ou isso são totalizadores. Você perde o espírito crítico. Então, você ou tem que gostar ou desgostar e é tudo muito rápido. A velocidade, ela é toda muito rápida. Então, o que você faz nesse movimento? Você tem carimbos. Então, você pega a pessoa e dá um carimbo nela. Pega o outro, dá outro carimbo. Pega o outro e dá outro carimbo. E aí, esses carimbos servem para algumas funções específicas de acordo com o momento. Então, você vai associar uma estrutura mais marxista, por exemplo, porque ela não tem esse viés religioso. É um fato, se você pegar essa estrutura como dentro da economia, você for pensar esse modelo de análise marxista ou marxiana da economia, você não entra nesse tipo de pauta. Então, isso daí tem um fundamento, ou seja, você pesca, mas no final das coisas você transfere um modo de produção da economia estudado, um modo de produção ou uma forma de pensar sociológica e pega e carimba numa pessoa física. Então, você pega um modo de produção inteiro e carimba num CPF, né? Você não acredita em Deus, ou você isso, ou você aquilo. A gente já sabe historicamente o que aconteceu com o Fernando Henrique, né? Quando lá atrás ele resolveu falar o que falou. Então, o Brasil é um país conservador. Então, essa é uma pauta que ela está sempre em cima da mesa. Então, o conservadorismo do Brasil faz com que você muitas vezes tenha que escamotear algumas formas suas internas de pensar e de raciocinar, porque senão isso pode te dar cancelamento, pode fazer com que você perca uma eleição, e isso daí está piorando e está mais acirrado com as redes sociais, que é a sua questão. E a radicalização também, Pacheco, além das redes sociais? Olha, toda radicalização não é bem-vinda, né? Agora, a professora lembrou aqui, a professora Carla lembrou da questão do Fernando Henrique, é muito interessante para os nossos ouvintes que não saibam. Isso remonta ao ano de 1985, Fernando Henrique era candidato à Prefeitura de São Paulo, estava praticamente eleito, chegou inclusive a se sentar na cadeira de prefeito e tirar uma foto, né? O prefeito era o Mário Covas, que era do partido dele, ele disputava a sucessão do Mário Covas, tirou uma foto na cadeira de prefeito, saiu nos jornais, foi um erro tremendo. Ele chegou no debate, o Boris Casoy perguntou para ele se ele tinha religião, se ele era católico. Ele falou, pô, Boris, a gente tinha combinado que você não ia me perguntar isso. Quer dizer, só que depois o Fernando Henrique, presidente da República 2 vezes, se declarou e se declara católico apostólico romano, né? Então tem aí essa conveniência mesmo eleitoral, né? Não estou dizendo que a fé dele seja ilegítima, as pessoas podem se transformar. Acho que até ele deve ter, talvez, tido um movimento aí de quando ele perdeu uma eleição ganha, talvez ele tenha tido um movimento interno aí e tenha passado a ter mais fé e ter alguma religião, não sei, isso é um problema pessoal dele. Mas só estou colocando isso para mostrar como as conveniências de momento muitas vezes fazem parte. Sobre a Igreja Católica, eu queria também colocar aqui, não só sobre a Igreja Católica, sobre religiões atreladas à política. O papel de Dom Paulo Evaristo Arnes, do rabino Henry Sobel, judeu,
do pastor Wright, protestante, o papel que eles tiveram na redemocratização do país. Houve uma missa ecumênica levada por esses 3 personagens, Dom Paulo, Henry Sobel e pastor Wright, por ocasião da morte nos porões do doicode do Vladimir Herzog, que foi executado brutalmente ali. O Vladimir Herzog, jornalista, diretor da Rede Cultura. Há ainda no fenômeno, no Brasil, o fenômeno da teologia da libertação, que é uma corrente da Igreja Católica. Dom Pedro Casaldáliga, que foi um bispo muito importante na formulação da teologia da libertação, era um espanhol que vivia no Brasil, Frei Beto, que ainda hoje está muito ativo. E a gente vê, por exemplo, uma corrente francamente de esquerda, é o padre Júlio Lancelotti, né? E faz um papel excepcional frente à população de rua de São Paulo. Então, há essa mistura realmente entre aplicação de políticas públicas e religião. Eu acho que isso acho que faz parte que haja essa mistura, seja qual for a religião, mas isso não deve ser o ponto central, né? O ponto central é como a gente se identifica com os valores dos candidatos, não só em relação à religião e pauta de costumes, mas também o que ele pensa sobre economia, sobre como deve ser levada a economia, sobre o papel social do governo, se o governo tem que ter maior papel, maior interferência na sociedade ou menor interferência, enfim, uma série de políticas que distanciam centro-esquerda, centro-direita, esquerda, direita, extrema direita, e que não tem nada a ver com religião. Professor Bellucci, querem acrescentar algo? Eu só acrescentar uma última coisa, que essa cartilha talvez seja direcionada também a muitos formadores de opinião de esquerda, que eles sim, eu já vi vários se referirem de forma bastante grosseira contra os evangélicos, chamando de teocracia cristã, ao mesmo tempo que apoiam a teocracia do Hamas ou de grupos islâmicos. Então, usa-se esse 2 pesos e 2 medidas. E é importante lembrar que Estado laico não é Estado ateu, é um Estado laico que não quer a religião. Lembra quando a Dilma tirou o crucifixo, mandou tirar porque incomodava ela o crucifixo? Mas é um absurdo, por exemplo, eu sou cristão e é um absurdo, acredito que é um grande absurdo, por exemplo, no plenário do Supremo Tribunal Federal, você tem um crucifixo pregado na parede. Quer dizer, o Supremo é só dos que acreditam em Cristo? Não, aquilo é uma referência histórica. Uma referência histórica, não. Nós temos, inclusive, 2 ministros que são judeus. Você pode pleitear que seja então, o ministro vai pleitear uma estrela de Davi no plenário do Supremo. A OAB pode pleitear isso. O que a OAB tem a ver com isso? O que a OAB tem a ver com isso? O Estado é laico, jamais no plenário do Supremo. É laico não ateu. Isso que seria, é laico não ateu. Não. Laico quer dizer que ele não mistura religião com a distribuição ou com o poder. O poder judiciário, se colocar no plenário da sua corte maior um crucifixo, a mim, que sou cristão, não ofende. Mas acredito que isso seja coloque assim como uma falta de representatividade das outras religiões, a partir do momento em que você privilegia uma. Não, de maneira nenhuma. O próprio evangélico, viu, Bellucci? Só para colocar, o próprio evangélico, ele não cultua imagens. Não cultua, mas tem respeito à história. O que aconteceu ali está a história retratada. Bom, história temos milhares. Então você pode pleitear que seja Temos quantos anos de história? Maomé, quem você quiser, que é de maioria cristã, colocaram lá o crucifixo, tem na Constituição, na nota, está escrito Deus seja louvado, enfim, é o respeito à nossa história, que sem o cristianismo e os valores cristãos não teriam chegado até aqui. E só para fechar, a igreja, o cristianismo é o inventor, o criador da caridade, né? Os orfanatos, os hospitais, graças ao cristianismo temos, tanto que qualquer vítima de violência, outras coisas, quem acolhe de fato são as igrejas, os trabalhos da igreja, muito mais do que o Estado, apesar de vários grupos ainda ficarem insistindo que as igrejas tenham que pagar impostos, sendo que elas substituem o Estado com muita eficiência. Carla quer acrescentar alguma coisa nesse debate? Uma curiosidade interessante. A nota do Real, o Real nasceu ateu, né? É importante lembrar isso. E esse é o tema, inclusive, do noticiário no lançamento do Real.
Então, no entanto que, se você for na Associação de Numismática, você vai encontrar... Existe uma nota de R$100, que foi feita uma série apenas dela, que ela não tem a frase Deus seja louvado, e ela hoje chega a valer R$4.500 no mercado, ser um objeto de desejo de um colecionador, e a frase Deus seja louvado retornou ao papel moeda por exigência do Sarney. Só por isso que a gente tem essa frase na nota. Então, é uma curiosidade muito interessante, porque eu faço trabalho com isso, com numismática, e aí esse daí era R$2.800 essa nota, hoje ela chega a R$4.500. Então, uma nota de 100. Uma nota de 100. Então, se alguém em casa tiver, vasculhem as gavetas aí, vai que você encontra na sua casa. Eu tenho certeza que eu não tenho, eu não vou nem procurar. Uma nota de R$100 com o avô que colecionava, o pai. Não tiver, Deus seja louvado, você tem uma relíquia na sua casa.